Perdão, ter cuidado das crianças, trocou até a água das tartarugas hoje, para que eu pudesse meditar na palavra. Muito obrigada. As meninas que se comportaram também, colaboraram com a mami. Pode ir? Então vamos ler. Números, capítulo 13, alguns versículos. 1 e 2. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Presta atenção. Mande os homens espiar a terra que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. 17 ao 20. E depois fala o nome de todos eles, de todos os espias de cada um, líder de cada tribo que foi. Aí do 17 diz: enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi por aqui para a banda do sul, e subi a montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se é grossa ou magra, se nela há árvores ou não? E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Então os espias foram espiar a terra e trouxeram um fruto da terra, que nós vamos estar falando, e vamos continuar no 25. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. E tornando, deram-lhes conta a eles, a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O fruto era um cacho de uva que 2 homens tinham que carregar. O povo, porém, esse foi o único dos 10 espias, esse foi o único report, o único, como fala report, o único comentário, o único relato positivo que os 10 espias fizeram. De tudo que eles falaram, e falaram muito, só no versículo 27 que você vê eles falando alguma coisa. E depois eles começam: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb, quando viu aquele comentário, aquele relato tão pessimista, ele se levantou e falou assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. E depois os outros espias tomam a palavra de novo e começam a dar relato negativo da terra. Os irmãos podem se sentar. Essa passagem que nós vamos ver aqui nessa noite é uma passagem que todos nós aqui, penso que quase que 100% conhece. A história total, toda a história do povo de Deus, a caminhada dele desde que saíram do Egito até entrarem na terra prometida, é um relato é uma história com relatos positivos e negativos. Coisas maravilhosas que Deus fez, coisas tremendas foram realizadas, coisas que até hoje a arqueologia tem comprovado esses relatos dos milagres feitos por Deus na vida daquele povo. Mas infelizmente também é uma história que relata derrotas. E hoje nós vamos estar vendo aqui, porque infelizmente essa história pode se comparar a nós, porque é um povo que foi desenhado, designado para dar certo. O povo de Israel, Deus preparou, Deus planejou para dar certo.
Aqui nós vemos aqui, quando Deus manda espiar a terra, Deus fala, mande o povo espiar a terra que eu vou dar para eles. Deus não falou, manda o povo espiar a terra e ver se vou ter condições de dar essa terra para eles ou não. Não foi assim que Deus falou. Deus falou, manda o povo espiar, porque eu vou dar essa terra para eles. Só quero que eles vão até lá, espiem, vamos ver que estratégia nós vamos usar para isso. Agora, é a terra que eu vou dar para eles. E este povo foi, e esses espias foram designados 12 espias, um líder de cada tribo. Com certeza Moisés escolheu a dedo aqueles que ele falou assim, não, com certeza esses 12, esse povo tem me decepcionado todos esses anos. Já tinha alguns anos que eles estavam ali andando no deserto, Deus já tinha dado a lei, já tinha dado as leis para o povo já tinha reclamado da água, já tinha reclamado, já tinha pedido carne, já tinha feito muitas outras reclamações. Deus já estava cansado de tantas vezes que o povo já tinha pecado contra ele. Mas Moisés, quando escolheu os 10, Moisés escolheu a dedo. Naquela multidão de gente, Moisés escolheu 12. E Moisés com certeza confiava no relato daqueles 12. Mas infelizmente, quando voltaram da terra prometida, só 2 realmente trouxeram relatos que realmente era o que deveria ter trazido. É realmente um relato que o povo de Deus tem que ter na mente, no coração, na visão. É assim que nós devemos agir, como Josué e Caleb agiu. Mas infelizmente aquele povo não teve essa visão. E infelizmente nós vemos que nós passamos por muitas situações na nossa vida e nós temos que tomar o cuidado, porque nós fomos, como eu falei aqui no início, nós fomos desenhados, nós fomos planejados para dar certo. Mas nós devemos saber aonde nós vamos colocar o enfoque que nós temos para dar certo ou para dar errado. Porque aquele povo foi designado para dar certo. E muitas das vezes nós passamos por situações nas nossas vidas. Nós vivemos num mundo que é cheio de dificuldades, todos nós temos consciência disso, mas nós devemos saber aonde nós vamos colocar o enfoque. Nós devemos ter consciência de uma coisa: em tudo na vida que formos fazer, se queremos ser bem-sucedidos, nós teremos que ver aonde nós vamos direcionar a nossa atenção, o nosso esforço, porque é claro, é certo que nós somos colocados nessa terra como mais que vencedores. A palavra de Deus diz que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. A palavra de Deus diz que, como esse hino que foi cantado aqui agora, que aquilo que nós não podemos fazer, e a maioria das coisas nós não podemos fazer, nós temos um Deus que pode fazer por nós. Então não depende, não é a questão da circunstância em si que vai fazer a diferença na nossa vida, se vamos conquistar ou não aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Em si, como nós vamos estar enxergando aquela situação, como nós vamos ter, como vai ser o nosso enfoque. E esse é o título da minha mensagem: aonde está o teu enfoque? Aonde está o nosso enfoque? Uns meses atrás eu estava vendo no YouTube uma entrevista do Donald Trump, e o entrevistador estava perguntando a ele, porque ele, sendo um empresário tão bem sucedido, teve fase da vida dele que ele andou mal financeiramente, e ele falou assim: o problema é que eu comecei a me envolver com muitas outras coisas e perdi o enfoque dos meus business. Mas quando eu me acordei para isso e voltei de novo a me enfocar nos meus business, a colocar o meu gás, a minha luta toda ali em cima daquilo que eu acredito que é o melhor para mim, eu levantei e hoje eu sou de novo aquilo que eu sempre fui. E muitas das vezes, irmãos, se no reino material as coisas funcionam e funcionam bem dessa forma, se você coloca o seu objetivo em cima daquilo que você crê e trabalha e luta, trabalha duro em cima daquilo, você consegue aquilo que você quer. Quanto mais no reino espiritual, tendo Deus Todo-Poderoso